Eles sempre disseram que o abacate era um superalimento, cheio de benefícios para o coração, o fígado e até o cérebro. Mas o que ninguém contou é que existem 6 erros silenciosos que podem transformar esse aliado da saúde em um verdadeiro risco para a sua vida. E a maioria das pessoas comete pelo menos um deles todos os dias. Um recente relatório clínico revelou que, quando consumido de forma incorreta, o abacate pode aumentar em até 187% a exposição a gorduras oxidadas, acelerando o endurecimento das artérias e elevando drasticamente as chances de problemas cardíacos. E o mais alarmante, quase todos os idosos cometem pelo menos um desses erros sem perceber. Só o primeiro deles pode aumentar o risco de AVC em até 47% em poucos dias. O mais preocupante é que essas informações não aparecem nos rótulos e raramente são divulgadas. Estudos científicos apontam que, dependendo da forma de preparo e armazenamento, o consumo inadequado do abacate pode provocar reações alérgicas graves, interações perigosas com medicamentos e até sobrecarga do fígado. Um dos erros mais comuns afeta diretamente a maneira como o corpo processa determinados remédios, podendo causar alterações significativas nas enzimas hepáticas, algo que atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos. Outro hábito bastante difundido aumenta a liberação de compostos neurotóxicos dentro da própria cozinha, enquanto muitos acreditam estar fazendo uma escolha saudável. Um exemplo disso é o velho mito de que guardar o abacate com o caroço evita que ele escureça. Por décadas, essa prática foi ensinada como um segredo de família e espalhada como verdade absoluta. No entanto, pesquisas demonstram que a presença do caroço quase não interfere na oxidação da fruta. Deixar o caroço gera uma falsa sensação de segurança, levando muitas pessoas a manter o alimento por mais tempo do que deveriam, aumentando o risco de ingestão de compostos prejudiciais à saúde. O tempo está passando, e quando se trata de alimentação, cada detalhe não importa. Comer abacate da forma errada pode estar prejudicando silenciosamente o seu organismo sem que você perceba. Talvez um desses 6 erros esteja acontecendo na sua casa agora mesmo. E conhecer esses riscos pode ser a diferença entre proteger a sua saúde e expô-la a perigos invisíveis. Um estudo realizado em 2021 revelou um detalhe que poucos conhecem. Quando os abacates são armazenados de forma incorreta por mais de 48 horas, podem desenvolver colônias de bactérias perigosas, como a Listeria monocytogenes. Essa bactéria pode causar uma infecção grave chamada listeriose, que em casos mais sérios, pode levar a complicações fatais e representa um risco ainda maior para gestantes, podendo resultar em aborto espontâneo ou até no nascimento de bebês sem vida. A boa notícia é que existe um método simples e eficaz para conservar o abacate com segurança e preservar sua qualidade por mais tempo. Passar uma fina camada de suco de limão ou lima na superfície exposta reduz a oxidação, porque o ácido cítrico diminui o pH e desacelera a reação enzimática. Em seguida, basta embrulhar bem a fruta com filme plástico, pressionando-o diretamente contra a polpa para evitar o contato com o ar, e armazená-la na parte do refrigerador onde a umidade é mais controlada. Dessa forma, a fruta pode manter sua textura e aparência por até 72 horas, quase sem escurecer. Outro erro comum, porém muito mais perigoso, está relacionado ao consumo de abacate por pessoas que utilizam medicamentos para afinar o sangue. A maioria desconhece que essa fruta, rica em vitamina K, pode interferir diretamente na eficácia desses remédios, já que essa vitamina desempenha um papel essencial no processo de coagulação. Alterações bruscas na ingestão de alimentos com alto teor de vitamina K, como o abacate, podem desregular o efeito dos anticoagulantes e aumentar significativamente os riscos de complicações graves. Pesquisas mostraram que mudanças repentinas na dieta, mesmo que pareçam inofensivas, podem alterar os níveis de coagulação em poucos dias, deixando o organismo vulnerável a eventos como AVCs e tromboses. Isso não significa que o abacate precisa ser completamente eliminado da alimentação, mas sim que o consumo precisa ser equilibrado e principalmente constante. A chave é evitar variações bruscas na quantidade ingerida
e buscar orientação médica sempre que houver mudanças na dieta. Manter um acompanhamento adequado ajuda a ajustar o tratamento e garante maior segurança. O que parece apenas um detalhe pode, na verdade, fazer toda a diferença entre cuidar da saúde e expô-la a riscos silenciosos. Manter um registro do que você consome pode fazer toda a diferença para a sua saúde. Anotar a quantidade de abacate ingerida diariamente, junto com outros alimentos ricos em vitamina K, como vegetais de folhas verdes, brócolis e até chá verde, ajuda a entender melhor como a dieta influencia o organismo. Compartilhar essas informações com o seu médico durante as consultas permite ajustar cuidados e evitar desequilíbrios. Inclusive, muitos especialistas destacam que consumir pequenas porções de abacate de forma regular, ao invés de grandes quantidades de vez em quando, ajuda a manter os níveis do corpo estáveis e seguros. Outro erro muito comum acontece quando se usam abacates ainda verdes para preparar vitaminas e smoothies. A polpa dura pode até parecer inofensiva, já que o liquidificador tritura tudo, mas esse hábito pode prejudicar seriamente o sistema digestivo. Abacates não maduros contêm níveis mais elevados de uma toxina natural que a planta produz para se proteger. Em pequenas quantidades, ela não costuma causar problemas, mas, quando consumida em excesso, pode provocar desconfortos intensos, como inchaço abdominal, cólicas e diarreia. Estudos recentes mostram que esses abacates contêm até quase 4 vezes mais dessa substância do que os frutos maduros. Além disso, a quantidade maior de amidos complexos e taninos presentes na fruta verde sobrecarrega a digestão, criando um cenário perfeito para desconfortos e desequilíbrios. O problema vai além dos sintomas imediatos. Pesquisas apontam que o consumo frequente de abacates verdes pode alterar a composição da flora intestinal, reduzindo até 23% a presença de bactérias benéficas em apenas algumas semanas. Isso significa que o impacto não é apenas momentâneo. Ele pode afetar a saúde do intestino a longo prazo e, para piorar, o sabor amargo e a textura arenosa acabam prejudicando a experiência, fazendo você perder justamente os benefícios que um abacate maduro poderia oferecer, como a cremosidade, o sabor suave e as gorduras saudáveis que protegem o coração. Felizmente, identificar o ponto certo de maturação leva apenas alguns segundos. Ao pressionar levemente a fruta com a palma da mão, ela deve ceder de forma suave, sem estar mole demais. Outro truque é verificar o botão onde ficava o caule. Se ele solta com facilidade e revela uma polpa verde, o abacate está pronto para consumo. Se estiver marrom, passou do ponto. Se não soltar, ainda precisa de tempo. Para acelerar o amadurecimento, basta colocar os abacates dentro de um saco de papel junto com uma banana ou maçã. Essas frutas liberam um gás natural que ajuda a antecipar o processo, reduzindo de 5 para apenas 2 ou 3 dias. E um alerta importante: jamais tente acelerar o amadurecimento usando micro-ondas ou forno. Embora isso amoleça a polpa, o processo não reduz os compostos naturais presentes nos frutos verdes e ainda compromete a qualidade nutricional. Pequenos cuidados na escolha e no consumo podem fazer toda a diferença para proteger a sua saúde e aproveitar todos os benefícios do abacate da forma correta. Pouca gente imagina, mas uma simples mordida em um pedaço de abacate pode causar uma reação alérgica grave em pessoas com sensibilidade ao látex. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado síndrome látex-fruta. Os abacates possuem proteínas muito semelhantes às presentes no látex natural, e o sistema imunológico, incapaz de diferenciar uma da outra, reage como se estivesse diante da mesma ameaça. Estudos mostram que mais da metade das pessoas com alergia ao látex também apresentam reações ao consumir abacate, que podem variar de coceira na boca e inchaço leve até casos extremos de choque anafilático, quando a respiração fica difícil e a pressão cai bruscamente. Mesmo pequenas quantidades podem ser perigosas, e nem o cozimento elimina o risco, já que essas proteínas são resistentes ao calor. Além disso, há outro fator preocupante: a contaminação cruzada. Se durante o preparo dos alimentos são utilizados utensílios ou luvas que tiveram contato com látex, os traços dessas proteínas podem passar para os pratos,
colocando em risco até quem não tem uma sensibilidade tão acentuada. E os abacates não são os únicos envolvidos. Alimentos como banana, kiwi, castanha e mamão compartilham a mesma estrutura proteica, aumentando ainda mais a possibilidade de reações inesperadas. Por isso, quem desconfia de uma possível alergia precisa fazer exames específicos para identificar a sensibilidade antes de consumir esses alimentos. Para aqueles com diagnóstico confirmado, a recomendação é evitar totalmente o consumo, já que não existe nenhum método de preparo capaz de torná-los seguros. Isso significa ter atenção redobrada ao comer fora de casa e sempre informar a restrição alimentar para evitar riscos desnecessários. Pequenos descuidos podem resultar em consequências sérias. E não para por aí. Outro erro perigoso tem ganhado força por causa de tendências populares. O consumo da semente do abacate. Muitas pessoas foram levadas a acreditar que triturá-la, assá-la ou até comê-la crua poderia trazer benefícios, por causa da ideia de que ela teria um teor de antioxidantes mais elevado do que a própria polpa. Mas a verdade é que essa prática pode colocar sua saúde em risco, provocando sérios danos ao sistema digestivo e, em casos extremos, até perfurações intestinais. A semente contém compostos que, em excesso, podem ser tóxicos e difíceis de digerir, além de não existirem evidências sólidas que comprovem benefícios reais para o organismo. O que parece uma dica inofensiva, muitas vezes encontrada nas redes sociais, pode na prática resultar em consequências graves. Por isso, conhecer os riscos e fazer escolhas mais seguras é essencial para proteger a saúde e evitar problemas que podem ser prevenidos com informação. O consumo de sementes de abacate tem se tornado uma tendência perigosa, que pode trazer sérias consequências para a saúde. Embora algumas pessoas acreditem que triturá-las e adicioná-las a vitaminas ou receitas seja um segredo para obter mais antioxidantes, a realidade é bem diferente. Essas sementes contêm níveis muito mais altos de compostos potencialmente tóxicos, além de uma estrutura extremamente densa e difícil de ser digerida. Isso significa que os antioxidantes que supostamente trariam benefícios permanecem inacessíveis ao organismo, enquanto os riscos aumentam. Fragmentos duros da semente podem causar microperfurações na parede intestinal, provocando dor intensa, inflamações graves e, em alguns casos, até a necessidade de cirurgia de emergência. Além disso, essas sementes possuem substâncias que, ao serem metabolizadas pelo corpo, podem se transformar em compostos semelhantes ao cianeto, em concentrações ainda maiores do que as encontradas em sementes de maçã. Relatos mostram que o consumo frequente pode gerar sintomas preocupantes, como palpitações, alterações nos batimentos cardíacos, dores no peito e até sinais de intoxicação. Outro ponto alarmante é que equipamentos domésticos, como liquidificadores comuns, não são capazes de triturar completamente essas sementes. Mesmo quando parecem estar bem moídas, pequenos pedaços permanecem grandes o suficiente para provocar lesões internas. Por isso, a recomendação dos especialistas é clara: as sementes de abacate não devem ser ingeridas. Caso queira evitar o desperdício, elas podem ser compostadas para adubar plantas ou até usadas de forma artesanal, mas nunca consumidas. O risco à saúde supera qualquer possível benefício, e não há evidência científica sólida que justifique essa prática. Outro erro muito comum, e que pode prejudicar os benefícios do próprio abacate, é cozinhá-lo em temperaturas muito altas. Apesar de ser considerado um alimento rico em gorduras boas como o ácido oleico, responsável por ajudar na saúde do coração e reduzir inflamações, essas gorduras são extremamente sensíveis ao calor. Quando expostas a temperaturas elevadas, sofrem um processo de oxidação que altera sua estrutura e pode gerar compostos prejudiciais ao organismo, inclusive associados a danos nas células e no DNA. Preparar o abacate de forma incorreta pode fazer com que ele perca seus nutrientes e se transforme silenciosamente em um fator de risco para a saúde. Pequenas escolhas, como a forma de preparo e consumo, podem fazer toda a diferença. Conhecer esses detalhes é essencial para proteger o corpo, evitar riscos desnecessários
e preservar de verdade os benefícios que o abacate tem a oferecer. Pesquisas recentes revelaram um alerta importante. Aquecer o abacate ou o óleo extraído dele em temperaturas muito altas pode transformar esse alimento tão saudável em um risco para a sua saúde. Quando expostos a calor intenso, compostos tóxicos começam a se formar, incluindo substâncias que danificam o DNA celular e que, em estudos, foram associadas ao aumento do risco de câncer. O problema não para por aí. Ao cozinhar o abacate, boa parte dos nutrientes que tornam a fruta tão especial simplesmente se perde. Vitaminas essenciais como a vitamina C, o folato e a B6 podem ser reduzidas drasticamente, chegando a níveis em que os benefícios praticamente desaparecem. Outro ponto preocupante é que, ao aquecer demais o abacate, ocorre a formação de um composto chamado acrilamida, a mesma substância presente em torradas queimadas e batatas fritas excessivamente cozidas. Essa substância é classificada por pesquisadores como potencialmente cancerígena e seu consumo frequente pode trazer riscos silenciosos ao longo do tempo. Além disso, o calor modifica completamente a textura e o sabor da fruta. O que antes era cremoso e suave se transforma em algo amargo, fibroso e pouco agradável ao paladar. Para preservar todos os benefícios do abacate, a melhor opção é adicioná-lo aos pratos depois que eles já foram preparados. Se quiser incluí-lo em receitas quentes, o ideal é esperar que a comida esfrie um pouco antes de misturá-lo. Em massas, por exemplo, o indicado é que o macarrão esteja morno e não fervendo. No caso de molhos, o ideal é prepará-los separadamente e adicioná-los sobre os alimentos já prontos. Essa prática garante que o sabor, a textura e principalmente os nutrientes sejam preservados. Se você aprecia aquele toque de sabor defumado, existe uma alternativa segura: grelhar outros ingredientes como milho, pimentões ou cebolas, e só depois combiná-los com o abacate fresco. Assim, você consegue manter o gosto marcante sem comprometer a saúde. Cuidar desses detalhes no preparo pode fazer toda a diferença. O abacate é sim um alimento poderoso, mas só entrega todos os seus benefícios quando usado da forma certa. Pequenas mudanças na maneira de consumi-lo podem proteger o organismo e, ao mesmo tempo, garantir que ele continue sendo um aliado para o bem-estar e a longevidade.